O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Há de haver choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos traz essa belíssima imagem da porta estreita. Para nós entendermos a mensagem de Jesus, esta porta é Ele mesmo. Se nós olharmos lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, ele fala: Eu sou a porta. Então Jesus, Ele é a medida pela qual nós devemos passar. Ele é a altura, a largura, a profundidade. E quando nós passamos por Jesus, que é a porta, é porque nós estamos nos ajustando segundo a sua vontade. Ele está nos modelando. Mas ele fala que a porta estreita, e alguns padres da igreja dizem: a porta não é estreita, é que nós temos muitas bagagens, vícios, paixões, pecados, somos inchados de orgulho e de vaidade, por isso que é difícil passar. Então nós temos que fazer um certo jejum do nosso orgulho, sermos mais humildes, sermos pequenos. Jesus mesmo falou que o reino dos céus é para os pequeninos. Assim nós podemos passar pela porta estreita. Por que Jesus fala da porta? Porque alguém pergunta para ele se poucos serão salvos. Ele não responde, mas ele diz como podemos ser salvos. É passando pela porta, é passando por Ele. E Jesus, ele fala: fazer todo esforço para passar por esta porta, ou seja, nós temos que lutar com todas as nossas forças. É difícil passar por essa porta, isso não significa que Deus não nos dá graça, não é falta do Espírito Santo, pelo contrário, o Espírito é dado, a graça é derramada, mas a nossa natureza rebelde, por causa dos nossos pecados, da nossa insistência, dos nossos apegos, que faz com que esta porta seja de difícil passagem. Mas só que no início é difícil. São as renúncias dos meus pecados, é entrar numa vida nova de conversão, mas pouco a pouco eu vou me sentindo à vontade.
Eu passo ali pela porta e depois eu já começo a sentir a paz, a ver a alegria em Jesus Cristo, a alegria de ser uma pessoa livre. Em outra passagem, Jesus fala da porta larga, que é o caminho que conduz à perdição. E Santo Tomás de Aquino fala que a porta larga é um apelido do demônio. Ele é a porta larga, onde ele ilude as pessoas mostrando uma felicidade, mas esta porta larga, a pessoa que adentra e vive nela, neste caminho de perdição, depois vai sentindo que essa porta vai se fechando e lhe esmagando. Nós podemos ver o caso dos vícios. Talvez ali tenha uma certa alegria, uma certa felicidade, um gozo, muita dopamina no cérebro. É depois a pessoa que está vivendo nos vícios, ela percebe que essa porta está lhe esmagando, não somente ela, mas a sua família, no caso o vício das drogas. Quantos sofrem? No início parecia tudo belo, bonito, mas a porta larga, ela se torna estreita a tal ponto de esmagar a pessoa. Então o caminho é esse, é passar pela porta que é Jesus. Amar como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, ter os mesmos sentimentos de Jesus. É esse processo de transformação interior. Nós estamos falando de nós passarmos pela porta, porque o Evangelho está nos dando esta mensagem, mas o contrário também é possível e temos que fazer. Deixar Jesus passar pela porta do nosso coração. Apocalipse, capítulo 3, diz que Jesus está na porta a bater. Ele quer entrar. E quanto mais nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida, nós seremos felizes. Ele vem como um médico para nos curar das nossas feridas, para arrancar aquele tumor que está nos matando, que são os nossos vícios, os nossos pecados. E de modo sublime isso acontece na Santa Missa. Ele adentra no nosso coração pela sua palavra como uma espada que vai penetrando o profundo da nossa alma, não para nos ferir somente, mas para nos curar. É assim que o médico faz. Quando faz uma operação, primeiro ele fere, depois ele cura. E Jesus, ele nos fere com sua palavra, sim, porque ele nos ama, ele não suporta ver em nós as doenças espirituais, os pecados, porque ele sabe que isso está nos matando. Então ele entra pela porta do nosso coração, pela sua palavra. E depois que nós estamos desejosos por Jesus, nós nos aproximamos dele na fila da comunhão, dizendo: Jesus, entra na porta do meu coração, toma conta da minha vida e faça parte da minha existência. Seja o imperador, aquele que governa a minha história. Então Jesus, ele quer que nós passemos pela porta que é ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele quer passar pela porta do nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, que possamos dizer: Jesus, dai-me a graça de passar. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que nós acabamos de ler na primeira leitura. Que o Espírito venha ao auxílio da nossa fraqueza, porque nós muitas das vezes temos a desculpa: não, eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir. O Espírito vem em nosso auxílio. Ele vem nos ajudar para que possamos passar pela porta e viver
aquilo que Jesus deseja que nós vivamos, o amor pleno a Deus e ao próximo. Agora faça a sua oração no fundo do seu coração e vai pedindo esta graça.